aqui do Google. Essa live vai ficar disponível no YouTube, no meu canal. Seja bem-vindo, pessoal que chegou aqui agora também, pelo Google. Perfeito, já está gravando. Então, uma ótima noite a todos, espero que estejam me vendo e ouvindo bem. Eu sou o Thierry, diretor e sócio aqui na Remate Perfeito, e hoje nós temos a live falando de leilão sem dor de cabeça, né? Leilão é um tópico que está muito em alta, o pessoal tem muitas dúvidas, e geralmente são dúvidas relacionadas aos problemas que você pode ter, a dívidas que você pode assumir. Então, essa live vai ser para esclarecer, para desmistificar todas essas coisas. Estou aqui com a Bruna Antiqueira, minha sócia, advogada responsável por todas as operações aqui da Remate Perfeito. Bruna, eu vou pedir para você se apresentar nesse início, tá? Lembrando o pessoal que essa live vai ficar gravada, disponível no YouTube depois. Pedir para você se apresentar e falar um pouquinho o porquê que as pessoas têm tanto medo, né, das dívidas ali que podem ser assumidas. Tem algum fundamento esse tipo de dúvida ou tem formas da gente se proteger e não acabar assumindo dívidas ali do antigo proprietário? Bruna, por gentileza. Boa noite, pessoal, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui falando sobre o mercado de leilão de imóveis, né? Para quem não me conhece, né, ultimamente a gente recebeu bastante gente nova aqui no perfil. Eu sou advogada, minha formação, atuo com o mercado de leilão de imóveis há pelo menos 10 anos, mas estou no segmento imobiliário desde os meus 14 anos, né? Meu primeiro emprego foi ali numa imobiliária, em tarefas administrativas, e aí eu fui trabalhando, fui ficando lá, até que eu entrei na faculdade de Direito, e por ironia do destino, só escritório na área de Direito Imobiliário me contratava, e era muito engraçado, porque eu falava assim para minha mãe, mãe, mas você trabalha com imobiliário, eu não quero trabalhar com imobiliário, porque isso é insano, isso é uma loucura, eu vi ali, né, os desafios e tal, e aí, considerando também a época, assim, de incertezas do país, né, eu era muito nova, mas eu acompanhei, né, então, acabava que eu falava, não quero esse segmento, mas só escritórios de São Paulo, no segmento imobiliário, me contrataram, então isso me trouxe muita experiência, né, passei ali por vários setores e segmentos desse ramo, e quando eu me formei no primeiro ano de Direito, eu fui trabalhar para um escritório, como advogada já, e ali eu encontrei imóveis em leilão, porque não é para quem não é da área jurídica, saiba que não é uma matéria que temos na faculdade. E aí, isso há 12 anos que eu sou formada, e aí, ali, eu falei, nossa, que legal esse segmento. Só que muitas pessoas do escritório também não sabiam como arrematar. Eu via que os advogados sabiam mandar o imóvel para leilão. Mas e aí, a pessoa arrematou, o que ela faz? E na época, como eu já tinha vindo do lado como corretagem, né, do mercado imobiliário, eu vi imóvel assim em Moema por 100 mil em Segunda Praça, aqui em São Paulo. E eram imóveis grandes, ótimos, assim, sabe? De localização, metragem. E aí eu falei, gente, eu não posso perder isso. E aí não tinha ChatGPT, não tinha nada naquela época, não tinha nem YouTube para ter conteúdo, né? Eram poucos canais que a gente tinha de direito, mas ninguém falava sobre leilão de imóveis. Eu lembro que eu perguntava para os advogados do escritório, olha, e se um amigo meu quiser arrematar o imóvel, como que vai ser? Ah, melhor deixar para lá, porque isso é muito trabalhoso e não sei o quê. E aí eu pensava, né, acho que aquilo ali era até aquele espírito de recém-formado, falava, mas espera aí, o meu trabalho é mandar o imóvel para leilão, eu tenho que certificar que tudo foi feito e estava regular. Agora, como que eu não posso comprar, né, óbvio que eu não poderia, né, comprar aqueles imóveis porque eu era advogada do caso, mas como uma pessoa não poderia comprar aquele imóvel que eu mandei para leilão? E aquela conta não fechava. Mas dizem, né, que o mundo é das pessoas que não se acomodam,
E aí eu fui buscar a jurisprudência, né? Para quem não sabe o que significa esse termo, são decisões dos tribunais ali, como eles pensam sobre o assunto. E aí eu fui entender, eu fui estudar lei, eu fui estudar jurisprudência, até que eu, recém-formada, juntei um bônus, fiz o meu primeiro arremate ali, comecei no mercado de leilão de veículos, aí eu alavanquei patrimônio até que eu cheguei no mercado de leilão de imóveis. Trabalhava no mercado financeiro. Quando foi em 2019, eu já tinha uma carteira de clientes, e aí foi quando eu fui me dedicar realmente aos meus clientes, ao mercado de leilão de imóveis. Então, essa é a minha trajetória. Já passei por muitas situações, né, nesse mercado. Os primeiros anos eram só arrematações minhas, né? Então, eu sei, né? Eu tenho uma frase, skin the game, né? Eu não gosto desses termos em inglês, porque eu falo, eu tô no Brasil, mas eu botei ali a minha pele mesmo, né? Foi com o meu dinheiro, e eu lembro que quando eu comprei o primeiro veículo, eu falei assim: olha, eu vou comprar um veículo porque o risco é menor. Se nada der certo, ninguém nunca vai saber que deu tudo errado, né? Mas eu precisava testar e tentar. Então, eu sei como é isso. A pessoa que está começando, não sabe por onde começar, o que é aquilo, parece um bicho de sete cabeças. Eu, como advogada, na época, aquilo de fato parecia um bicho de sete cabeças que eu tive que ir estruturando e formando. E aí, até que eu entendi como que funcionava essa estrutura de mercado de leilão de imóveis, né? E assim, hoje que eu cheguei, né, no Instagram, demorei muito tempo para entrar no Instagram, porque, gente, eu sou péssima, tá? De redes sociais, tecnologia. Graças a Deus eu sou uma ótima advogada, mas péssima nisso. E aí, quando eu entrei para o Instagram, eu recebo muitas mensagens, né? Eu recebo ali as pessoas que me procuram, os seguidores, e eu sei que muita gente vê ali de imediato, né, a oportunidade para começar nesse mercado, mas fica pensando, é um bicho de sete cabeças? Como que eu faço isso com isso, né? O Thierry está aqui comigo na empresa, né? Ele entrou como meu sócio aqui na empresa e ele fica ali com a estrutura comercial. E ao longo da jornada ele tem acompanhado também mais de perto esse mercado de leilão de imóveis, né? Até me conta, Thierry, né? Porque a minha trajetória é longa. A do Thierry, acho que a gente está aí na sociedade há uns 3 anos e meio, mais ou menos, né? Que a gente começou com o e-book, alguns produtos digitais. Me conta também como que foi a sua experiência, que, né, chegou agora, né? Isso. Conta ali a sua experiência. Vamos lá, vou contar a minha experiência, tá? Como, bom, a gente começou todo esse projeto, né? Todo esse processo aqui na empresa há pouco mais de 2 anos, né? Então, assim, eu tive algumas arrematações, mas é claro, nem se compara com a experiência da Bruna. E a minha experiência foi muito rápida, né? Foi muito intensa, né? Porque como responsável por essa parte, vamos dizer assim, mais comercial, né? De marketing, de vendas, de divulgação, eu pude ter contato com muitas pessoas que também estavam nesse momento de chegar, de entender, de aprender, e eu percebi um padrão, né? Das pessoas que chegam no mercado de leilão de imóveis. A grande maioria delas vem por alguma chamada, né? Alguma promessa muito mirabolante que viu na internet, e quando chega na realidade, meio que toma aquele choque, né? Meio que não estava considerando certas coisas e na prática é um pouco diferente. Então, a minha experiência, né, como gestor de empresas, uma experiência no mercado corporativo internacional, inclusive, me ajudou a ver as coisas de uma forma muito mais estruturada, e acompanhar as pessoas que estão chegando no mercado me ajudou a ter essa visão das dúvidas mais comuns, né, das dúvidas mais frequentes de quem está chegando agora, que são basicamente, se resumem em um grande medo, né, geral, numa certa atração pelo que o mercado pode gerar em termos de lucro, em termos de rentabilidade, porque é um mercado transformador, né, pode mudar vidas, né?
Hoje na empresa eu acompanho algumas arrematações de clientes, né? Nós temos em assessoria diversos clientes, e aí você percebe que tem pessoas que estão com a gente há 6 meses, há menos de 1 ano na assessoria, e fizeram negócios que vai ser um divisor de águas na história da vida dessa pessoa. Né? Então a gente acompanha pessoas que em 1 ano conseguiram adquirir 3 ou 4 imóveis, que vai agregar, né, no médio e longo prazo algo em torno de 1 milhão, 1,5 milhão no patrimônio pessoal dessa pessoa. Né? Então você percebe a transformação e o potencial desse mercado. E aí a pessoa com esse patrimônio, né, imobilizado, agora ela pode decidir o que ela quer fazer. Se ela quer uma locação, né, vai fazer uma locação desse imóvel no mercado tradicional e lucrar ali com rendimentos aluguéis, né, que é uma das estratégias, é uma das possibilidades, ou se essa pessoa vai simplesmente anunciar esse imóvel para venda para ter a sua liquidez, ter o seu retorno sobre investimento o mais rápido possível. Então, a minha visão no sentido prático foi muito legal, né? Porque a minha primeira experiência em parceria com a Bruna, inclusive, foi muito legal, foi muito esclarecedora e foi um processo que deu tudo certo, então foi o melhor cenário possível. Mas acompanhando também o cenário das outras pessoas que estão chegando, estão ingressando no mercado, né, eu pude perceber que a grande diferença, né, das pessoas que têm sucesso para as pessoas que não têm sucesso é basicamente a pessoa que tem clareza do que ela quer, não acredita em qualquer coisa que ouve por aí, né, e também consegue desenvolver um processo decisório muito sólido. Né? E aqui eu vou usar como exemplo alguns clientes que eu atendi ao longo desse tempo, e foram 2 pessoas que, por ironia do destino, eles têm uma bagagem de vida um pouco semelhante. E os 2 vieram do mundo dos negócios. Né? Isso me chamou muita atenção. Um deles como empresário, que vendeu a sua empresa e com esse capital ele decidiu, seguir no mercado de leilão de imóveis, e o outro deles, uma pessoa que teve uma carreira corporativa, né, um cargo de executivo de alto nível dentro de uma grande corporação, e fez também a sua transição de carreira para investir no mercado de leilão de imóveis. E essas 2 pessoas, elas têm, na verdade, que a gente lida com elas diariamente, eles têm um processo decisório muito claro, eles têm definido o que eles querem e o que eles não querem. O que eu quero e o que eu não quero está muito bem claro e muito bem definido, e eu vejo que isso dá uma tranquilidade na hora da execução, porque a pessoa que está sendo levada por ruído, ou que ela está muito gananciosa, às vezes ela se perde ali nas possibilidades, nas oportunidades, né? E até algo do método, né, que nós trazemos, né, dos pilares que nós trabalhamos pensando em segurança, rentabilidade e tempo. É isso que a gente vai olhar para a tomada de decisão em um arremate. Vamos participar desse arremate? Não vamos? Qual que é a segurança que ele traz para a gente? É um arremate seguro. Como que está a rentabilidade aqui dessa oportunidade? Quais são os custos, né? Tá tudo claro, já foi tudo bem definido. E o terceiro pilar, que é o tempo. Quanto tempo a gente espera levar em toda essa operação aqui? Então, quando você conversa com essas pessoas de sucesso na vida de uma forma geral, e agora tendo sucesso também no mercado de leilão, você percebe que elas têm muito bem definido o que quer e o que não quer, e consegue agir com calma e com tranquilidade, né? Então, foi muito legal perceber isso, né? Todo esse, por meio dessa leitura, né, de que estão chegando agora no mercado. E algo que me chamou a atenção, Bruna, também, e vou concluir aqui, vou passar uma pergunta para você, que é os principais medos, né, das pessoas quando elas estão chegando. E o primeiro medo é relacionado a dívidas ocultas, né? Eu posso assumir alguma responsabilidade? E o segundo deles sempre e às vezes o maior deles, é problemas com a desocupação. O que pode acontecer aqui de desocupação? Então, agora eu vou devolver a pergunta para você, Bruna. Assim, o que você julga assim, primordial para não ter dor de cabeça, que é o tema da nossa live aqui agora, leilão de imóveis sem dor de cabeça, né, principalmente do ponto das dívidas e da desocupação. O que você julga primordial para chegar para ter segurança nessa tomada de decisão?
assim, complementando isso que você falou, das pessoas terem clareza, todo mundo que quer começar no mercado de leilão, eu sempre falo, defina um objetivo, né? É um desafio que você vai começar ali na sua vida, é um projeto, então defina um objetivo. Então, por exemplo, a pessoa tem um capital muito grande ou um capital menor, dá para participar do leilão, né? Então, defina valor, defina a região de arremate, o tipo de imóvel. Isso já te traz ali uma direção, o caminho que você vai trilhar. Porque todos os dias você abre centenas de sites de leiloeiro, tem milhares de oportunidades, desde uma sala comercial até uma fazenda gigante para vender. Então, senão você vai perder ali o seu tempo olhando, né? E eu digo que o trabalho mais desafiador do arrematante é a garimpagem, não é a análise jurídica, é a garimpagem, que é você ficar buscando ali realmente as oportunidades. Então, tem um perfil definido. Teve ali o seu perfil definido, e aí a gente vai para essa etapa, né? Sobre o medo das dívidas, né? Tem medo quem não sabe o que faz, porque quem sabe o que faz não precisa ter medo. Quem tem a clareza sobre o que significa esses débitos, por que ele vai ser responsabilidade e como ele pode excluir judicialmente, se for necessário, essa responsabilidade, né? Eu costumo dizer que o conhecimento transforma a vida das pessoas, né? E quem está aqui hoje, com certeza, vai adquirir esse conhecimento para ter a sua vida transformada. E esse é o meu objetivo, é o objetivo do Thierry, sabe? A minha maior alegria, eu trabalho assim umas 10 horas por dia, mas quando eu termino meu dia, é meu olho brilhando, igual tá aqui, e falando assim, cara, eu consegui transformar a vida de alguém, respondendo WhatsApp, Instagram, enfim, e eu fico muito feliz com isso, né? Então, assim, eu quero trazer 2 apontamentos, né, sobre débitos, e aí, em algum momento no edital, você vai ver um nome chamado débitos de natureza propter rei. Não sou eu que inventei, não fui eu que criei, eu também não acho legal esse nome, mas o edital, ele é um documento jurídico, então não tem como o leiloeiro que faz o edital fugir dessa questão, dessas terminologias, né? Graças a Deus, o Código Civil está em revisão, quem sabe venham nomes menos complexos na era moderna, né? E aí, o débito de natureza propter rem é o débito que acompanha a coisa, por onde ela está. Então, eu estou em um prédio, né? E aí, aqui, eu tenho que pagar condomínio, água, luz, né, internet, e IPTU. Então, eu pago esses débitos, obviamente, o condomínio e o IPTU. Estes são classificados propter rem, que é o débito que segue a coisa, com quem que ela estiver. Então, vamos supor que Thierry nem é meu sócio, estou lá anunciando, vendendo este imóvel, Thierry vem comprar de mim no mercado comum. O que ele tem que fazer? Me pedir CND de condomínio, CND de tributos municipais, no caso de um imóvel IPTU, sem contar minhas certidões pessoais. CND é certidão negativa de débitos, tá? E aí, Thierry, no mercado comum, ele vai me pedir esses documentos, eu apresento para ele, belezinha. Estando tudo certo, seguimos lá com a venda. E aí, no mercado de leilão de imóveis, como que a gente faz com isso? A gente vai estar analisando o edital, lá vai estar escrito débitos de natureza de condomínio, IPTU, responsabilidade do arrematante. E como descobrir aonde está esse débito? É claro que, se for casa, se for terreno, você já descarta ali a busca dos débitos de condomínio, né? Isso vai estar na matrícula, quando é constituído um condomínio, está lá, né? Que foi uma convenção de condomínio, tudo isso está na matrícula. E aí você vai olhar se tem os débitos de condomínio, você vai ter que buscar essa informação. Como que a gente faz isso?
Hoje em dia, os processos judiciais são eletrônicos, então você sempre vai no Tribunal de Justiça da localização do imóvel. Então, por exemplo, eu estou em São Paulo, eu vou aqui em São Paulo. O imóvel está em São Paulo, eu estou procurando um imóvel no Rio de Janeiro, eu vou no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E ali eu coloco o CPF das partes, nome do condomínio, para pesquisar a existência desses débitos. Mas se você não tiver êxito, como fazer? Aí vai ser contato direto com o condomínio, explicando que existe um leilão, um imóvel, um leilão, e que você tem um interesse em arrematar e que você gostaria de saber a existência desses débitos. Eu trago um destaque. Hoje, com a Lei Geral de Proteção de Dados, alguns condomínios acabam não divulgando essa informação. Então, isso, em algumas circunstâncias, tem nos ocasionado a dificuldade ao acesso dessa informação. Mas eu trago, assim, um destaque. Nunca vá para um leilão se for um imóvel em condomínio sem ter a certeza daquele valor daquele débito. Porque, gente, leilão foi feito para dar lucro e não dor de cabeça. Então, assim, quando você descobre a existência desse débito, se tem de fato esse débito, você tem que colocar ele ali no seu cálculo, né? Então, isso com certeza vai diminuir ali um pouco o seu ROI, né? E aí você tem que ver que de fato é viável aquele arremate assumindo este débito. Com relação ao débito fiscal, eu quero trazer um destaque. As instituições financeiras, principalmente leilão extrajudicial, elas têm o hábito de colocar essa responsabilidade para o arrematante. Mas, em 2024, o STJ falou que o artigo 130, parágrafo único do CTN, Código Tributário Nacional, que ainda está vigente, ele tem uma disposição que o arrematante não assume débitos, ele usa o termo subrogar, né? Que o valor do arremate subroga sobre aquele imóvel. Então, neste caso, a lei é expressa que o arrematante não assume estes débitos. E, infelizmente, alguns editais, né, de instituição financeira têm colocado essa responsabilidade para o arrematante. Como resolver isso, né? Eu vou computar isso ou eu não vou computar? Tudo isso é decidido conforme o perfil do arrematante. Eu falo, olha, se você gosta de brigar judicialmente, espera a instituição financeira vir cobrar de você. E você tem um provimento do STJ, foi em caráter vinculante para se defender. Mas se a pessoa não quer brigar, quer ter a paz, seguir tranquilamente, então, neste caso, eu digo para quitar e computar ali no ROI dela final, né? E aí isso vai diminuindo o lucro da pessoa sobre o investimento. E o outro tipo de débito que existe é o débito de consumo. Teve até uma recente decisão do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, foi um processo em que eu e o time do escritório, nós atuamos, e o que aconteceu? O condomínio, ele queria cobrar do arrematante era débito de natureza pessoal, que era, no caso, a multa que o inquilino tinha recebido anterior à arrematação. Ele queria cobrar isso. Só que existe uma classificação da lei. A multa que o inquilino ou que eu receber, por exemplo, neste imóvel, não é propter rem, é minha. Eu descumpri o estatuto, a convenção de condomínio. Então, é uma multa de natureza pessoal, né? E aí, nós entramos com um processo, o juiz de primeira instância entendeu que não, que era a responsabilidade do arrematante, e em segunda instância, nós conseguimos modificar isso. Então, assim, são vários tipos de débito, e ainda tem o débito de natureza pessoal, no sentido das contas de consumo. O que é isso? Alguns editais
esses judiciais e extrajudiciais fala assim, olha, se o imóvel tiver conta de água, de luz, de internet, pendente de pagamento, responsabilidade do arrematante, mas o arrematante ele não tem que assumir isso. Aquilo ali foi uma conta que a pessoa física ou jurídica utilizou daquilo, não é natureza propter rem para manter ali o condomínio, a coletividade, né? Eu até entendo da natureza propter rem da cota condominial, né? Condomínio não é uma empresa que ele ofere receita para poder fazer o rateio, então ele depende da contribuição para que então possam as pessoas pagar ali, ele liquidar ali os débitos dele e o custo dele. Então, neste caso, o arrematante também não é responsável. Eu até tive uma arrematação minha com uma concessionária. Quando eu fui fazer a alteração de titularidade para ligar a água, ela falou assim, não, você tem que pagar um débito, era uma coisa, algo de 15 mil reais. Eu falei, eu não vou pagar porque isso é débito de consumo. E aí, no caso, eu ajuizei uma ação, valor baixo, no juizado especial, não tinha custas processuais, enfim. E ali eu consegui o êxito de reconhecer, o juiz, ele reconheceu que eu, como arrematante, eu não tinha que assumir aqueles débitos, né? Então, assim, esse conhecimento, para vocês que estão aqui hoje, ele vai construir a base de vocês no sentido do quê? Ah, eu estou lendo esse edital, ele traz tais responsabilidade, já liga ao radar. Opa, débito fiscal não é meu, débito de conta de consumo, água, luz, internet, também não é meu. Tudo isso é discutível, tá? Então, assim, dependendo do valor, você consegue fazer ali no juizado especial cível, e é um procedimento, assim, bem tranquilo, tá? E a nossa jurisprudência, que é as decisões reiteradas e como pensam os tribunais, né, de justiça, em grande parte, sua maioria entende que a natureza desses débitos é de consumo, tá certo? Ficou claro, Thierry? Bruna, muito claro, tá? Enquanto você falava, eu lembrei de duas coisas, tá? Com o pensamento de quem é de fora, tá? Agora, né? Eu tirei o meu Cresce recentemente, então estou me aprofundando no mercado imobiliário ainda, e com toda essa experiência como investidor também. Foi muito legal perceber essas nuances, né? E para quem é de fora, assim, depois de ter começado a entender os detalhes do mercado de leilão de imóveis, eu percebi que isso que a Bruna explicou agora são dívidas próprias da coisa, dívidas de consumo, que pela lei, tá, não deveria ser cobrado. Mas quando você vai lá religar a água, o que for, eles tentam te cobrar. Então, é o tipo de coisa que eu apelidei de vai que cola da companhia, né? Ele te dá uma pressão ali, ele te dá um vai que cola. Se você não reclamar e pagar, tranquilo, mais dinheiro no caixa dele. Agora, você sabendo do seu conhecimento, sabendo do procedimento, você ainda tem mais uma economia do processo. Então, isso foi um diferencial também, que na hora que eu entendi isso, eu falei, caramba, imagina o tanto de pessoas que paga esse tipo de dúvida, cai nesse vai que cola, né? E acaba perdendo esse dinheiro, né? Eu costumo dizer, né, complementando esse vai que cola, que você ter o conhecimento, de fato, ele transforma a sua vida, né? Então, você não vai cair num vai que cola de uma empresa, de concessionária, que quer te cobrar algo que não é seu, não é sua responsabilidade, não foi um serviço que você utilizou, né? Então, Exato. eu costumo dizer que o conhecimento, ele transforma, e isso realmente é transformador, e é você saber na análise ali, checklist, né, ali dos débitos do imóvel, o que é seu e o que não é seu, e ter essa clareza e essa certeza. Exato, exatamente, muito bem colocado, Bruna. E agora a gente está caminhando para o final, tá, pessoal? Falando que essa é uma live, tá? E a live ela tem uma perspectiva de ser algo mais leve, algo mais introdutório, né? Trazer para vocês alguns tópicos mais interessantes, assim, mas ainda num nível superficial, tá? E se você é uma pessoa, né, que não gosta de ficar no nível superficial, você gosta de ir a fundo, você gosta de entender os detalhes, e você ainda não está na comunidade Arremate Perfeito, eu vou deixar o convite aqui para vocês. Então, finalizando aqui, a gente vai começar a aula, tá? Que é com conteúdo mais aprofundado, mais detalhado. A Bruna
compartilha a tela, a Bruna mostra detalhes, a Bruna responde perguntas técnicas, perguntas a um nível realmente bem mais exemplificado, bem mais profundo, tá? E na comunidade nós temos aulas ao vivo a cada 15 dias, sempre trazendo um tópico muito relevante sobre leilão de imóveis. Você pode interagir, você pode fazer as suas perguntas. E como estamos caminhando para o final, eu vou fazer uma pergunta para a Bruna, tá, Bruna? E já que a live é sobre leilão de imóveis sem dor de cabeça, qual foi o seu arremate ou qual foi a maior dor de cabeça que você teve ao longo dos seus mais de 10 anos aí em leilão de imóveis? Eu acho, bom, eu tenho uma história que eu gosto mais quando você conta, mas pode trazer aí uma que vem na sua mente, uma que você teve uma dor de cabeça ali muito grande e precisou realmente de um conhecimento, precisou da experiência, de todo aquele jogo de cintura para conseguir resolver toda aquela situação. Só antes de responder, alguém tinha perguntado se o que foi explicado aqui da natureza dos débitos vale para todas as modalidades. Sim, vale para todas as modalidades, independente do tipo de leilão, tá bom? Bom, a minha maior dor de cabeça eu não tive, Thierry. Eu gosto, eu falo assim, não vou dizer que, às vezes a pessoa, eu ia lá, a pessoa não queria sair, eu falava, tá bom, vou ajuizar ação, mas eu falo que eu acho que a minha vida era muito tranquila, eu não tinha nem belinha, então a minha vida era muito tranquila, e aí eu ia caçar alguns problemas, assim, mas eu não tive uma grande dor de cabeça, assim, de falar, meu Deus, e agora? Porque tudo que eu sempre fiz, né, foi pautado na lei. E eu sabia onde eu ia achar a resposta, como o tribunal achava. Então, no momento, às vezes, assim, me dá um estresse, né? O sangue ferve. Mas depois a gente revertia, assim. Mas me conta a história, porque agora eu não estou lembrando, assim, de imediato. Então vamos lá, vou perguntar mais certeiro, que foi um caso, né? Assim, muitas pessoas têm medo da questão da desocupação. E teve um caso da Bruna que ela precisou colocar até uma segurança patrimonial particular no imóvel, né? E recentemente nós tivemos um caso de uma cliente que também, assim, foi muito curioso, porque ela não fez nenhuma análise, tá? Ela arrematou e depois que ela veio encontrar a gente, né, ela arrematou um imóvel de 400 mil reais sem fazer nenhum tipo de análise. Pode parecer mentira, tá? A gente até brinca que parece que ela estava no shopping, ela viu uma bolsa, uma roupa e comprou, né? Ela de fato entrou no leilão, um imóvel que ela sabia o valor de mercado muito bem e foi realmente uma compra incrível. É um imóvel avaliado em mais de R$1 milhão e ela achou por 400 mil no leilão. Ela entrou, fez o cadastro, deu o lance, venceu, e aí chegou um boleto para ela pagar de 400 mil reais, não sabia o que fazer. Ela entrou em desespero, acabou conseguindo contato com o assessor de investimento dela, que é membro da nossa comunidade, e acabou indicando para a gente fazer ali a análise, os detalhes. Por muita sorte, ela não teve nenhum problema burocrático ali muito mais a fundo, mas ela teve o mesmo problema que a Bruna com essa questão da desocupação. Foi muito difícil para a pessoa sair e a solução foi quase a mesma. Então, eu pedi para a Bruna, para finalizar, contar essa história, né? De chegar a ponto de ter que colocar uma segurança patrimonial particular ali no imóvel para a pessoa não voltar. No meu caso, eu fiz um acordo de desocupação e o cara não era nem o ex-mutuário, o proprietário antecessor, né? E aí eu paguei um valor para ele sair, e aí depois de um tempo ele falou, eu ia começar a obra, era a casa, e aí ele falou que ia voltar para o imóvel, que ia ficar lá e não sei o quê. Eu falei, não, você não vai voltar, porque o imóvel é meu. Aí, nossa, isso foi em 2008, e aí, não, 2015, foi 2018, e 2008 eu estava na faculdade, foi em 2018. E aí ficou aquela briga, ele me ameaçando, eu acho que como ele viu que eu era mulher, né, falou assim, vou amedrontar, e aí ele quis me pedir mais dinheiro, eu falei, você quer dinheiro? Eu falei, tá bom, vai lá no imóvel então. E aí quando ele retornou, para doce surpresa dele, eu coloquei uma empresa de ronda patrimonial mesmo, para ficar lá, né, e dessa cliente, ela arrematou, e aí foi um ocupante também, né, não foi nenhum ex-mutuário,
ele me contatou, ele falou que tinha comprado imóvel, mas não tinha compromisso de compra e venda. Eu pedi o comprovante de pagamento, né, do valor que ele tinha pago ali. Ele também não tinha, falou que pagou em espécie, e hoje em dia, quem que paga as coisas em espécie, né? E era um imóvel de valor alto. Aí a gente ajuizou a ação, tudo. E aí, depois que teve a reintegração de posse, o oficial de justiça falar, ele pulou o portão. E aí a cliente, ela me ligou desesperada, né, até na qualidade de mulher, né, e ela ia morar naquele imóvel. Aí eu falei, coloca a segurança patrimonial. E aí ficou lá uns 7 dias, e aí depois eles não voltaram, enfim, isso aí foi no início do ano, e a gente já está em junho e a paz reinou. Então, assim, foram situações, eu posso te dizer, já foram mais de 1.000 arremates, mas foram 2 situações, não dá nem acho que 1%, né? Então, assim, foram situações atípicas, de fato. Não costumo dizer que a emissão na posse é um problema, porque em grande parte a gente consegue um acordo de desocupação e é algo bem tranquilo. Eu só vi que alguém me perguntou aqui no outro chat, peraí, para Isso, fazer uma Bruna, pergunta. ele fez uma pergunta sobre, nos casos que o inquilino gera problemas, né? Foi a pergunta do Pablo Mateus. Nesses casos que o inquilino gera problemas para a desocupação, qual foi o caso que vocês vivenciaram que durou mais meses para a finalização? Pronto, geralmente com o inquilino é mais tranquilo, porque o inquilino ele não quer o problema para ele, né? Ele não é o problema, né? Se for leilão extrajudicial, a lei ela confere ao arrematante uma liminar no prazo de 60 dias. E se for no leilão judicial, aí você vai precisar também ali de um advogado, e aí o juiz ele expede um mandado de missão na posse, né? Hoje, dado ali os trabalhos do nosso tribunal, demora ali no máximo uns 3 meses para ser expedido o mandado, tá? Então, assim, com relação a isso, é bem tranquilo, né? Eu tive um arremate que a pessoa me deu muito problema, esse processo aí carrega já uns 2 anos, mas ali foi entendimento equivocado do juiz, tá? Ele entrou com uma ação anulatória de leilão, ok. E aí, quando foi arrematado o imóvel pelo meu cliente, ele falou que não ia sair porque tinha essa ação pendente. Mas quando tem uma ação anulatória, ela não impede que você tenha a posse, são procedimentos distintos, né? Porque a ação anulatória ele vai discutir com o banco e o outro procedimento ele vai discutir com o novo proprietário. E aí o juiz entendeu que esse caso teria que ficar paralisado, com isso a gente recorreu no tribunal, e ali em algo de uns 4 meses, 5 meses, se eu não me engano, a gente conseguiu reverter a situação e ter a emissão na posse. Então, assim, a nossa jurisprudência é muito favorável ao arrematante, e, geralmente, assim, a própria lei, quando a gente fala de leilão extrajudicial, traz as garantias para o arrematante. Então, tudo isso confere a segurança jurídica. Por mais que seja difícil ter isso no Brasil, ainda o meu nicho, acho que, como advogada, eu quis ser advogada de leilão, de fato, porque é um procedimento seguro e que te traz ali realmente a segurança na aquisição, a segurança na venda. É bem claro. Perfeito. Bruna, muito obrigado. Pessoal, a gente vai finalizando agora, tá? Essa foi a nossa live hoje, leilão de imóveis sem dor de cabeça. Ela vai estar disponível também no YouTube para quem quiser acompanhar. E foi apenas uma amostra, tá? Do que você tem acesso lá na comunidade. Eu deixei o link aqui pelo chat, deixei o link também no grupo, tá? Para quem já está no grupo ou da Masterclass ou no grupo de anúncio das lives, para vocês conhecerem, ter uma noção de como que a gente trabalha, de como que a gente explica, né? Como que é a didática e todo o acompanhamento que a gente faz. Em casos mais específicos de pessoas que estão no momento de investimento, eu tive uma reunião muito legal hoje, numa pessoa que falou assim, eu estou cansada de assistir esses cursos, de ver essas lives, porque parece que é chovendo molhado. Só que no nível dela, que já é uma pessoa que está estudando sobre o mercado há muito tempo, ela de fato está muito esclarecida, ela está muito avançada. E para pessoas que já estão num nível de conhecimento um pouco mais avançado, ou pessoas que não têm muito tempo na agenda
para estudar, porque é um assunto técnico, é um assunto denso, você precisa dedicar o tempo ao estudo. Para pessoas que não têm esse tempo disponível, existe também um acompanhamento de assessoria, tá? Que é de fato o nosso time trabalhando por vocês, executando e fazendo todos os procedimentos para, de fato, trazer a chave do imóvel nas suas mãos. Tem um cliente nosso, alguns dias atrás, foi muito legal. Ele é de São Paulo, zona sul de São Paulo, e ele arrematou um imóvel, uma cidade a 200 quilômetros da casa dele e recebeu a chave pelo correio, né? Então, foi um caso muito bacana. E saiba que isso é possível, existe esse tipo de trabalho e a gente pode ajudar vocês. Então, caso você queira estudar e se aprofundar mais, tá aqui o link da comunidade para você conhecer e participar das aulas, onde a gente vai, de fato, trazer informação no nível mais aprofundado e mais técnico. E caso você precise de um acompanhamento direto, prático, de execução, de trazer o imóvel em mãos, existe a assessoria, você pode entrar em contato com a gente por meio dos nossos canais de comunicação e a gente vai te ajudar e te orientar também. Eu sou o Thierry, estivemos hoje aqui na live com a Bruna, que é a nossa sócia, advogada, responsável aqui por todas as operações de leilão, e eu espero ver vocês na aula agora, que a gente vai começar lá na comunidade. Bruna, por gentileza. Boa noite, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu encontro vocês agora na nossa aula e aí a gente vai aprofundando ali o conhecimento. Muito obrigada por todos que estiveram aqui e compareceram. Tchau, Boa noite, tchau. pessoal. Te vejo lá, hein? Vou A encerrar a gente mandou o gravação. link da aula. Deixa eu ver. Vou iniciar a gravação. Para.